E entrei num outro sistema tão rígido quanto o religioso, que era o militar. Nasce ali um segundo movimento anti-meu. Um antissistema perverso que havia ali dentro, que eu começava a ver dentro do sistema. Do sistema militar. Do sistema militar. O que era perverso lá? A covardia. O que eu chamo de covardia? Você tem uma patente superior à minha. Só que eu não uso isso com respeito a você. Eu uso isso muitas vezes para te humilhar, para te colocar numa situação nem que não é humanamente digna para você. Eu costumo dizer que o problema não é o militarismo. O problema não é a religião em si. O problema são os perversos que tomam conta de poder e autoridade nesses sistemas. Uhum. Quando um perverso se torna pastor, ele vai transformar o sistema religioso numa perversidade. Quando um perverso assume o posto de coronel, ele transforma a unidade dele num sistema perverso. Então veja que o problema em si não é a coisa. Claro. São pessoas que fazem dela a coisa ruim. Eu comecei a vivenciar isso muito nesses dois sistemas. Rompi também com o sistema militar. E voltei para Brasília, como psiquiatra já era, para exercer. E aí encontro o terceiro sistema perverso, que é esse sistema que nós falamos aqui hoje. Dessa coisa da medicação e tal. Então o anti-tarja preta é uma construção da minha personalidade de questionar aquilo no qual eu estou inserido. Né? Então, tu viu muito transtorno mental dentro dos militares? Muito. São muito doentes. As famílias dos militares são muito doentes. Os militares em si, as esposas, os esposos. Então, assim, é uma família muito comprometida. Então, assim, é um modus operandi. É muito complicado, sabe? Muito complicado. Quando tu fala que tinha muita covardia, o que acontecia? Aquelas coisas de ficar gritando na cara, mandar fazer coisa humilhante, esse tipo de coisa? Os desmandos desnecessários, as ordens desnecessárias, sem sentido algum. Então, eu costumo... Então, assim, sabe? Então tem coisas ali que não tem muito sentido você obedecer. Eu nunca tive problema com a hierarquia. Inclusive, ela é saudável. Para vivermos uma sociedade ordenada. Né? Você tem chefe, eu tenho chefe, eu sou chefe. Então isso é necessário para uma ordem social. Então o problema não é a hierarquia. A solução não é a anarquia. Então esse não é o problema. O problema é quando nessa hierarquia pessoas perversas estão ocupando os cargos de cima. Eles maltratam todo mundo. Porque o perverso tem prazer na sua dor. Se eu te dou autoridade para você exercer sobre alguém, pronto, eu te dou a faca e o queijo na mão para você exercer seu prazer via dor alheia. Então, como o militarismo, o sistema hierárquico é muito pesado e é um dos pilares do militarismo, se faz isso de uma forma mais natural e mais aceita. Porque um coronel que dá uma ordem absurda, humilhante, ele é normal lá dentro. Só que eu entro e falo, cara, isso não pode ser normal. Tu entrou como psiquiatra lá? Entrei como psiquiatra. Tu cuidava dos soldados, do pessoal que trabalhava lá? Na época, eu fui para Angra dos Reis, trabalhar no colégio naval, que era cuidar dos meninos. Eu fui como um generalista, não fui como psiquiatra. Mas eu já tinha formação de psiquiatria. E qual era o sintoma mais comum do pessoal lá? Lá entre os adultos? Por incrível que pareça, sabe o que é? Alcoolismo. É mesmo? Alcoolismo. Era o problema mais frequente que eu via nos homens militares, era o alcoolismo. Mas isso era resultado de alguma coisa? Do dia a dia, eu não tenho dúvida. Porque eles usavam o álcool como ansiolítico, como aliviador de tensão. Entendeu? Deixa eu beber aqui no final do dia, para dar uma aliviada. Só que isso um dia, uma semana, um mês, um ano, o cara vai desenvolver o alcoolismo. Então... fiz amigos lá maravilhosos que carrego até hoje, inclusive no sistema religioso também. Então eu digo isso no livro. O problema não é a coisa em si. Tem pessoas maravilhosas. Eu conheci pastores, eu conheci líderes religiosos maravilhosos que são sinceros de coração, que querem o bem do outro, que utilizam a teoria de fato para trazer algo para esse mundo diferente. Eles têm creches, eles fazem uns trabalhos sociais maravilhosos. Então, assim, tem pessoas honestas, sinceras, verdadeiras, de espírito, de alma, de coração, que são bondosas. E isso tanto está dentro do sistema religioso quanto do sistema militar. Então, por isso que o problema não é o sistema em si.
São pessoas que fazem das características do sistema um local bom para exercer sua perversão.